Do público, este é o P24. 2024 será um bom ano para comprar casa? Os preços das casas estão a cair mais de 2% no conjunto da União Europeia, com países como a Alemanha a registarem quedas de 2 dígitos. Mas Portugal continua a ser uma exceção e os preços das casas continuam a subir, ainda que tenham desacelerado no último ano. Com muitas famílias com dificuldade no acesso ao crédito, com taxas de juros muito altas e a inflação a fazer-se sentir, muitos portugueses adiaram a decisão de comprar casa. O número de vendas diminuiu cerca de 20% até setembro de 2023. Esta quarta-feira, a Presidente do Banco Central Europeu admitiu como provável que haja uma maioria no BCE inclinada a defender a baixa de juros no próximo verão. If you look at Portugal, if you look at Germany, it's going to be different, obviously. And it's their job to say, well, it's likely that. I would say it's likely too, but I have to be reserved. Ainda assim, Christine Lagarde alerta que ainda há alguma incerteza e alguns indicadores não estão de acordo com o que é necessário para que esse corte aconteça. Será que com a inflação a estabilizar e com a perspectiva de os juros diminuírem, 2024 será um melhor ano para comprar casa? Neste P24 vou conversar com Ricardo Guimarães, economista, diretor da Confidencial Imobiliário, uma revista que analisa o mercado imobiliário ao detalhe. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Ricardo, bem-vindo ao P24. Obrigado pelo convite. Os preços das casas já estão a cair há 2 trimestres consecutivos na Europa, mas Portugal continua a ser uma exceção. Os preços continuam a aumentar, ainda que lentamente. Por que é que isto acontece? O que é que há de especial no mercado português para os preços continuarem a subir? Bem, de facto eu percebo que existe uma expectativa de que a alteração muito substancial no nível de juros pudesse ter tido uma consequência em Portugal, diria clássica, que é um arrefecimento claro do mercado e inclusivamente uma descida dos preços, que se calhar foi um cenário que vimos na crise financeira e acaba um pouco por se esperar que aconteça também no presente. Mas cada mercado é um mercado. O caso português é um pouco específico, porque talvez conciliam dois fatores fundamentais. Um que é um forte desequilíbrio entre a oferta e a procura. Vivemos historicamente ainda, apesar de ter havido algum aumento, uma fase de muito baixa produção de habitação. Não temos grandes zonas de expansão, se pensarmos, enfim, em zonas de crescimento como foi Matosinhos Sul, por exemplo, em Lisboa, como foi a zona do Parque das Nações, etc. Enfim, não vemos no presente esse tipo de crescimento urbano como no passado se viu. E, em simultâneo, temos um grande aumento de procura, em especial decorrente da procura internacional. Nós temos uma situação específica de desequilíbrio no mercado com falta de oferta. E em simultâneo, e aqui num traço mais geral em comum com outros países, Portugal tem tido um grande crescimento no nível de preços, mas partindo de uma base relativamente baixa. E portanto o padrão que se verifica na Europa é um padrão no qual os países que partiam de níveis de preços mais elevados tiveram crescimento de preços mais contidos. E os países que partiam de níveis de preços mais baixos tiveram aumentos mais substanciais. E Portugal faz parte deste grupo. Portanto, de alguma maneira, isso faz com que aquilo que se pudesse esperar do ponto de vista de uma reação, digamos, macroeconómica, esbarra na realidade concreta do nosso mercado. Há outros fatores importantes. Aqui eu destacava o efeito do aumento dos custos de construção. Vivemos um momento um pouco paradoxal, porque antes da crise financeira, antes da pandemia, o motor do crescimento de preços eram os centros, e as periferias estavam um bocadinho a ser contagiadas de uma forma progressiva. Depois da pandemia, inverteu-se este padrão e são as periferias que estão a puxar pelos preços. Novamente, nesse racional de partirem de níveis de preços baixos. Lisboa já está tão alto, Lisboa e Porto, que as pessoas começam a procurar mais as periferias. Sim, Lisboa e Porto estão em níveis de preços, e Lisboa em especial, que já nada tem a ver com custos de construção. Portanto, é mesmo uma realidade do mercado que se abriu em termos globais e que é atrativo e que, enfim, acontece em muitas cidades. Mas estava só a dizer, para não perder essa ideia, que em especial no ano de 23,
houve, apesar de tudo, um aumento ainda relevante nos preços. O nosso índice de preços situa na casa dos 11% o crescimento de preços. Mas aqui temos Lisboa a crescer cerca de 6% e outras cidades a crescer mais de 20%. Mas, novamente, são cidades que partem de níveis de preço relativamente baixos e que, acima de tudo, o novo padrão de preços vai convergir para aquilo que resulta como uma consequência natural do efeito do aumento dos custos de construção. Ou seja, é quase impossível lançar no mercado a habitação acessível no panorama que nós temos. Os custos que, enfim, resultam não só dos materiais e mão de obra, mas também o custo de licenciamento, o custo de capital, a própria carga fiscal. Portanto, todo este bolo de fatores faz com que seja impossível que chegue ao mercado aquilo que nós entendíamos como habitação acessível. A grande diferença do centro para a periferia é o custo dos solos, onde de facto vai fazer diferença e vai permitir o lançamento de promoção imobiliária em valores mais baixos. Mas o custo de construção sem IVA está na casa dos 1.500 euros em média por metro quadrado. E, portanto, se adicionarmos o efeito do IVA, o efeito do terreno, o efeito do custo de capital e mais o efeito fiscal, é difícil que chegue uma promoção imobiliária abaixo dos 2.500 euros o metro quadrado. E, portanto, isso faz com que uma casa de 100 metros custe 250 mil euros. E, portanto, como é evidente, é barata por comparação com aquilo que acontece noutros sítios, mas ainda assim, se calhar, não é o que se entende por habitação acessível. Ou seja, é mesmo preciso mexer em alguns dos racionais e da forma como o mercado se desenvolve para viabilizar a habitação acessível. Certo. Tentando fazer aqui um bocadinho de futurologia, a Presidente do BCE esta semana admitiu como provável o cenário de um corte de taxa de juros a partir do próximo verão, mas alerta que ainda há alguma incerteza. Para o consumidor comum que precisa de comprar casa, não o investidor, acha que o ano de 2024 será um bom ano para comprar casa, ou melhor pelo menos do que 2023? Bem, vai ser melhor no sentido de o mercado financeiro de crédito estar completamente mais favorável. Não substancialmente, é uma trajetória, portanto, mas de facto o Euribor esteve na casa dos 4,2% e agora está na casa dos 3,6%, que ainda é uma redução relevante. Ou seja, o Euribor já está a fazer aquilo que o BCE promete fazer a partir de meados de 24. Portanto, aquilo que é relevante para quem contrata crédito, mais do que a taxa do BCE, é a Euribor. Claro que ambas estão sempre ligadas, a distância não pode ser demasiada. O mercado já antecipa a redução de taxas de juros. Isso não é uma novidade, já era algo que era... As previsões no final de 22 já sinalizavam que 23 e 24 eram anos de desagravamento nos juros. E, portanto, está a acontecer um pouco aquilo que se esperava. Nessa medida vai ser melhor. Depois, aquele raciocínio, será que os preços vão cair e, portanto, vou esperar um pouco mais para comprar? De facto, a expectativa que tenho não é que haja redução de preços. E, portanto, todo o adiamento de uma decisão de compra acaba por penalizar, porque uma decisão seguinte vai ser em preços mais elevados. Acho que o mercado vai estabilizar o nível de valorização, precisamente porque já se aproximou bastante do nível de preços que resulta do aumento dos custos de construção. Ou seja, essa diferença que existia de forma muito relevante é cada vez menor, portanto, por esse fator, o mercado vai ter menos pressão para valorizar. Mas isso não quer dizer que agora possa desvalorizar, não é visível isso. Nós acompanhamos o mercado, quer ao nível dos preços, quer ao nível do número de transações, e de facto o mercado teve uma descida muito grande. Quer dizer, a consequência do aumento dos juros no mercado não foi propriamente a desvalorização, conforme enfim se temeu, foi realmente ao nível do número de vendas. A fatia de compradores mais dependentes de crédito ficou de alguma maneira fora do mercado. E isso teve como impacto uma queda na casa dos 20% no número de vendas. Mas essa queda foi visível em especial no segundo semestre de 22 e início de 23, mas há 3 trimestres que o mercado está bastante estável em número de vendas e até está com uma ligeira subida. Os dados que estamos a publicar relativos ao quarto trimestre de 23 dão uma subida trimestral de 2%.
E já é uma subida depois de uma subida que aconteceu no terceiro trimestre. Isto quer dizer que o mercado, de facto, nesta altura, acredita que o futuro não vai ser pior, porque quando as perspectivas são negativas, há uma retração do nível de investimento, que por sua vez também acentua esse sinal negativo do mercado e, portanto, é um bocadinho um efeito de ovo e galinha, não é? Portanto, menos vendas causam pressão sobre os preços e pressão nos preços também promove uma retração nas vendas. Aquilo que o mercado está a dizer é que acredita que realmente não há riscos de desvalorização e os compradores que dependem menos de crédito, porque há muitos, ao fim e ao cabo continuam ativos no mercado. Portanto, para quem tiver a comprar casa, uma decisão de adiamento numa perspectiva de que no futuro será mais fácil, eu julgo que não essa é uma boa ideia. Exatamente, eu acho que por esse lado era desejável que sim, ou seja, novamente, eu gostava muito que houvesse a capacidade de lançar medidas que assegurassem o mercado acessível, que não fosse através da desvalorização, ou seja, mas sim através do desenho de políticas que aliviassem os fatores de custo que têm como consequência o lançamento de habitação em níveis de preço tão elevados. Portanto, o ano de 24 eu acho que vai ser um ano de alguma estabilização no ritmo de valorização, porque os mercados mais caros não têm muita margem para valorizar, e os mercados mais baratos que tiveram valorizações muito substanciais, várias cidades valorizaram mais de 20% e até 30%, e essa margem, digamos, esse desconto, se quisermos, em que estavam, é cada vez menos, enfim, é cada vez menor, e essa margem portanto, é cada vez mais estreita. Por isso o mercado acabará por estabilizar, mas não tem uma perspectiva, a menos que houvesse, enfim, algum incidente não previsto, que o mercado pudesse vir a ter uma desvalorização no próximo ano. Uhum. Mas há a expectativa de que esses custos da construção baixem ou que seja mais vantajoso construir casa, porque mesmo para os individuais que queiram construir uma casa, os custos são altíssimos, não compensam todo o investimento de tempo, de todos os investimentos. Bem, eu acho que a autopromoção, aqui falamos geralmente em moradias unifamiliares, nunca é uma opção do ponto de vista do preço, é uma opção no sentido de, para este envelope, então prefiro tentar construir uma moradia e ter uma habitação maior, mesmo se calhar que escolhendo geografias mais periféricas. Os custos de construção nessa altura estão relativamente estáveis. Há alguma pressão do lado da mão de obra, pelo efeito da inflação, mas os materiais, por exemplo, os preços voltaram aos níveis pré-pandemia. E é normal que assim permaneçam. Aquilo que acontece é que o preço final não é só o custo de construção, portanto tem toda a componente de tempo de licenciamento que com os juros elevados representam um custo de capital, e também a carga fiscal, que é muito relevante. Se pensarmos, por exemplo, o IVA a 23%, quando em Espanha, por exemplo, é 10%, e ainda por cima depois temos o IMT, que vai incidir sobre um valor que inclui IVA, por exemplo, mais imposto de selo. Ou seja, há muitos custos na produção e há muitos custos também na transação que oneram o acesso à habitação. E, portanto, de facto, se calhar há aí margem, porque há coisas que nós não podemos fazer. Nós não conseguimos controlar o custo dos materiais e o custo da mão de obra. E a indústria da construção tem um problema estrutural de falta de mão de obra. Nós competimos internacionalmente pela retenção e atração de mão de obra. Nós temos muita imigração, mas não é uma imigração próxima da indústria da construção, é uma imigração mais próxima da indústria dos serviços e do turismo, portanto, brasileiros, etc. E então nós temos de facto uma dificuldade em ter trabalhadores nesta indústria. E a nossa falta de escala também dificulta isso. Há países, aqui ao lado em Espanha, que estão muito avançados numa transformação da indústria que tem a ver, ou da atividade que tem a ver com a industrialização da construção, portanto construir mais off-site, ou seja, construir em fábrica e assemblar, montar no local do edifício. Nós estamos muito atrasados nisso e um dos motivos resulta da escala do nosso mercado, que não facilita que haja investimento em fábricas e em indústria para fazer essa transformação.
E isso é fundamental até por questões ambientais, porque do ponto de vista da emissão de CO2, do ponto de vista da gestão de resíduos, tudo isso é muito mais interessante e para atrair mais mão de obra. Portanto, há muitos problemas fora daquilo que é diretamente a atividade de promoção imobiliária que afetam de forma muito relevante o custo final. E era importante olhar para esse elenco de problemas e tentar, naqueles que se pode intervir, aqueles nos quais não se pode intervir, enfim, é um pouco aceitar. Certo. Ricardo, muito obrigada. Obrigado também. Bom dia. No Médio Oriente, o risco de um conflito regional alargado passou a realidade. Esta sexta-feira, no Público, saiba mais sobre a escalada do conflito, que já envolve vários países naquela zona do globo. É tudo por hoje. O som que ouvimos neste episódio da presidente do BCE é da Bloomberg. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.